A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11, neste segundo trimestre da CPAD, em 2023. Neste trimestre, estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que posso fazer pelo reino de Deus. E o tema da aula de hoje é: posso fazer a diferença? Eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Vou ter o prazer em te receber por aqui, para a glória de Deus. Deixa teu comentário também. Envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para indicar os nossos trabalhos para alguém, para ser edificada por Jesus também. Estou disponível também no Spotify, você pode nos acompanhar, eu vou ter o prazer de te receber por lá. Também estamos disponíveis no Instagram. Que Deus em Cristo abençoe você para a glória de Deus. O tema da aula de hoje é um tema muito relevante. Eu espero que o Senhor Jesus fale com você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus, esperando que o Senhor te abençoe, te guarde, te encha do poder da palavra e que você seja uma bênção para a glória de Deus na vida da tua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos juvenis. Neste segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E o tema da aula de hoje é: posso fazer a diferença como um juvenil, servindo a Deus, como um jovem, adolescente, para a glória de Cristo? Claro que sim. Para você iniciar bem a tua aula, eu tenho algumas dicas de leitura, onde você pode realizar essas dicas em sala de aula e edificar a vida dos teus alunos. Então, nós vamos para o nosso momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é muito importante você realizar uma dinâmica em sala de aula na leitura para te ajudar na ministração. Inicialmente, apresente o versículo introdutório da lição, tá? Onde você vai desenvolver a leitura de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Dica: peça um dos alunos para fazer a leitura. Vai te ajudar também na tua ministração. Leia a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Como você pode fazer isso? Você pode pedir aos teus alunos, ou seja, a classe inteira, para ler cada um versículo. Isso vai dinamizar a tua ministração para a glória de Deus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento no YouTube. Sempre nas quartas-feiras ao meio-dia nós postamos as lições das classes dos juvenis, onde você tem acesso ao nosso material. Temos novidade também. Postamos na quarta-feira, já a partir das 6 da manhã, no Spotify, essa lição dos juvenis, onde você pode ser edificado em Jesus. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento no Spotify. Estamos disponíveis também no Instagram. Que Deus em Cristo edifique você pela palavra e que essa aula seja uma bênção para a glória de Deus na edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Nesse trimestre, nós estamos abordando sobre essa ótica da visão do reino de Deus. E na lição de número 11, nós vamos trabalhar a abordagem bíblica de fazer a diferença, especialmente no seio em que nós estamos inseridos.
Você pode fazer a diferença com as suas atitudes também. E você pode fazer a diferença também demonstrando o amor de Cristo através da sua vida ao próximo. Quando nós analisamos os evangelhos, nós entendemos que os evangelhos apontam então para esse verdadeiro discipulado de servir a Jesus. Lembra que a lição traz uma pegada de discipulado, de ser servo, serva de Cristo. Na ótica do reino, há uma diferença tremenda agora em fazer a escolha de servir a Jesus. Então, servindo a Cristo, como convertido, convertida, você precisa entender agora que a tua vida deve demonstrar frutos, e esses frutos são conhecidos como o fruto do Espírito Santo. Frutos dignos de arrependimento. Você pode ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, vai te dar um fundamento muito legal para isso que você vai compartilhar junto com os teus alunos. Na aula de hoje nós vamos entender sobre essa pegada do testemunho cristão, de dar um verdadeiro testemunho servindo a Cristo, ser uma testemunha de Jesus. Em outras palavras, eu gosto de dizer que na aula de hoje nós vamos entender o que é ser parecida com Jesus. Para iniciar bem, eu espero estar te ajudando. Se eu estou, comenta aqui. Vamos então para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos entender sobre o seguinte argumento: fazendo a diferença onde estamos. Neste primeiro ponto da lição, é muito legal você dar uma observada sobre o tema do primeiro ponto, fazendo a diferença onde estamos. É importante você dar uma olhada também em quantos subtópicos você vai trabalhar. Nessa lição, no primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 subtópicos. Então, tenha noção que você vai dividir isso parte a parte. Não ministre diretamente, mas divida para ficar mais dinâmico, tá? E observe isso para você não perder o foco da ministração. Como você pode fazer? Você apresenta o tema do primeiro ponto e apresenta os subtópicos que você vai trabalhar. Dica básica aqui. Você vai demonstrar essa questão e pode ler uma passagem bíblica. Atos capítulo 1, versículo 8, que fala sobre sermos testemunhas de Cristo, de anunciarmos agora a palavra de Cristo por meio do poder de Deus. Para começar bem, então, vá para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: quem é o próximo? Neste primeiro subtópico, nós vamos voltar o nosso olhar tanto para o Antigo Testamento como também para o Novo. Quando nós observamos no Antigo Testamento, nós vamos entender essa perspectiva desde a lei, lá em Deuteronômio, sobre esse entendimento de ter o próximo como nosso semelhante. No Novo Testamento, nós entendemos isso sendo enfatizado por Jesus. O próximo é aquele que está perto de você, o teu irmão, tua irmã, uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo. E agora nós precisamos entender essa pegada de compreender que aqui não há barreiras religiosas, mas assim, uma oportunidade para a propagação do evangelho. A ideia desse primeiro subtópico é trazer, especialmente na vida do teu aluno, essa perspectiva a partir da leitura da parábola do bom samaritano, que se localiza em Lucas capítulo 10, versículo 29, e aí você vai perceber toda essa parábola apontando especialmente exatamente sobre essa necessidade de entender o nosso papel em ajudar aquele que precisa, como testemunho do evangelho. O que é que você vai estar compreendendo aqui? Que o evangelho não é somente propagar missões entregando um folheto, fazendo um culto na praça, fazendo visitação. Mas o evangelho está interligado com ações. Isso quer dizer que é o nosso papel ajudar aquele que está ferido, aquele que precisa, aquele que tem uma necessidade. É nosso papel como servos de Cristo estender a mão para aquele que precisa, no sentido de socorrer pessoas. Um detalhe, você precisa observar isso e trabalhar isso com muito cuidado, porque existem pessoas que são exploradoras. Como assim? Tem pessoas que vivem da necessidade. Elas vivem porque escolhem viver da necessidade e vivem, então, à margem por sua decisão
própria. Elas aceitam ajuda, mas não querem mudar de vida. O evangelho genuíno, ele transforma a vida. Isso é missão integral. Na visão da missão integral, a bíblica, a verdadeira, nós entendemos agora o nosso papel de ajudar o próximo, de estender a mão, de apresentar, por exemplo, esse lugar onde está o peixe, de dar o peixe, mas ao mesmo tempo de ensinar a pessoa a pescar, para a pessoa então mudar de vida a partir da perspectiva do evangelho. Na visão da parábola, nós entendemos muito bem que o próximo é aquele que está do nosso lado. Você vê o samaritano ajudando aquele que precisa, aquele que está necessitado, aquele que está caído. Ele não observa aqui essa divisão, por exemplo, de ter esse status religioso de judeu e samaritano, mas ele entende nessa perspectiva de algo que é interessante, que alguém que precisava e ele ofereceu a sua ajuda. O próximo é aquele que necessita e necessita da ajuda. E nós podemos ver o próximo como aquele que está vivendo à margem da sociedade, vivendo na pobreza, mas precisa da graça, da misericórdia de Deus. Nós podemos estender a nossa mão, podemos realizar ações evangelísticas em centros de recuperação, ações evangelísticas acompanhados por alguém em determinados locais da cidade para as pessoas serem edificadas e edificados em Jesus. Eu espero que Deus use você na palavra. Vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre a seguinte abordagem: cuidado de quem precisa. Vamos então avançar para o segundo subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento: cuidando de quem precisa. O segundo subtópico já traz agora uma abordagem que o Salvador, Jesus, ele se preocupa com o necessitado. A Bíblia fala, tanto no Antigo Testamento, sobre o nosso papel de agir em prol daquele que precisa. Deuteronômio 15, versículos 7 ao 10, descreve isso. E a lei, ela tem um núcleo. Na lei, ela tem um princípio, especialmente para o povo judeu, e nós, como povo de Deus, podemos pegar isso para a gente. O cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. É o olhar de misericórdia para aquele que necessita. O olhar de misericórdia é o olhar para o miserável e entender que ele precisa de ajuda. Aquele que está em miséria e entender que ele precisa da ajuda, do resgate. Isso é o olhar de graça. Deus olhou para a gente, nós que éramos miseráveis, e fomos resgatados por Jesus. Vamos pegar isso e entender de forma muito clara, observando as Escrituras Sagradas e entendendo sobre esse cuidado. O nosso papel agora como igreja do Senhor é um papel evangelístico, resgatador, que demonstra agora a graça de Deus. A graça de Deus, ela é demonstrada em suprir a necessidade daquele que precisa, órfão, viúva e estrangeiro, pela lei. Na igreja hoje nós encontramos, por exemplo, diversas pessoas carentes, em comunidades carentes. Nós encontramos pessoas que aceitam o evangelho, aceitam a fé, mas são pessoas que estão desempregadas, precisando de uma ajuda, de uma cesta básica. É um papel da igreja também contribuir com isso. Não é à toa que as ofertas e os dízimos são dados também para essa administração, de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas. É tão interessante que o caráter do evangelho agora aponta para essa ação. As obras, elas não salvam ninguém, mas as obras são frutos da salvação. Como assim? A pessoa que foi alcançada por Jesus, ela agora demonstra obras em suas ações, em seu fazer, ajudando então a suprir a necessidade daquele que precisa e precisa de ajuda, ajudando com ações missionais. Por exemplo, aqui na nossa região, Vitória da Conquista, ela é muito fria, é uma das cidades mais frias da Bahia. E há diversos períodos do inverno que as pessoas realizam em igrejas aqui campanhas de agasalho para poder ajudar as pessoas que moram na rua, que são necessitadas, fazendo então uma ação missional. Essa ação missional é o olhar de misericórdia também, de ajudar aquele que precisa. Essa ação demonstra então o papel da igreja também como um dos princípios da pregação do evangelho. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos abordar sobre o seguinte assunto: fazendo a diferença com as ações.
Neste segundo ponto, é muito importante você observar quantos subtópicos você vai trabalhar. Você vai perceber, à luz desse segundo ponto, que você vai trabalhar 2 subtópicos. Então, dá uma observada nisso para você não perder o foco da ministração. Agora, você vai compartilhar com os teus alunos, especialmente, uma passagem bíblica que traz uma edificação muito tremenda que demonstra então essa misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que demonstra então que as misericórdias de Deus são a causa então de não sermos consumidos. E avança então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: o cuidado de Jesus com os pobres. Neste primeiro subtópico, nós vamos perceber como abordagem da própria lição o cuidado de Jesus em atender aqueles que precisavam. Não é à toa que Jesus ele estava próximo das pessoas que necessitavam, viúvas, órfãos, samaritanos, próximos também de pessoas que eram publicanas, até mesmo a Maria Madalena, que era uma prostituta que se converte a Cristo, muda de vida por ter um encontro com Jesus, galileus, pessoas simples, e Jesus estava próximo delas anunciando o evangelho. À luz da palavra, nós vamos ver essa ação sendo demonstrada pelo próprio Cristo, um olhar de amor e de misericórdia. Aqui nós encontramos, então, diversas ações missionais. Isso está interligado com a nossa missão. Existem grupos da igreja que são envolvidos na prática missional. Por exemplo, em cidades maiores, em cidades grandes, nós temos equipes de evangelismo que se envolvem na missão, propagando o evangelho para as pessoas que moram na rua. Existem equipes de evangelismo que se envolvem na missão, propagando o evangelho em centros de recuperação. Existem equipes de evangelismo que propagam o evangelho até mesmo nos presídios. Você vai perceber que a ação missional, ela se estende, e esse é um papel da igreja. O olhar missionário não está somente para os pobres, observe isso, mas está para aquele que necessita e precisa. Hoje também nós precisamos voltar o nosso olhar, e aqui eu quero abrir um leque, não somente na lição, de ter esse olhar do autor da lição, mas ter um olhar também diferente. Hoje existem muitas pessoas que estão aprisionadas na sua angústia, na sua depressão, que moram em condomínios, que precisam ser alcançados por Jesus. Isso é um olhar missionário também. Fazer missões, por que não? Nos shopping centers, que é um local onde atrai muitas pessoas ali. Nossa igreja, ela tem um papel missional através da Orquestra Lira de Israel, de realizar missões nesses locais, por exemplo, em shoppings, em praças, para atrair as pessoas pelo evangelho. E é muito lindo o trabalho da orquestra. A orquestra ela se envolve nessa pregação, louvando ao Senhor. E aí você percebe, à luz da palavra, que esse papel é um papel de igreja, um papel missional. Ou seja, Jesus se envolve com os pobres porque eles precisavam do evangelho. Eles necessitavam da graça de Deus, já que os ricos não queriam ouvir essa mensagem. Aqueles que têm ouvido aberto estão de coração aberto para entender a palavra. E nós precisamos entender que o próximo é aquele que precisa, é aquele que necessita. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o amor e a ação. A ação e o amor. Neste segundo subtópico, nós vamos abordar especialmente esse amor de Cristo que está sobre nós. O amor de Cristo é anunciar, então, o evangelho. É uma visão missional aqui. É a visão de propagar a palavra por meio das nossas ações. Detalhe, as ações não salvam ninguém, é mediante a fé. Efésios 2:9 confirma isso. As obras não podem ser descartadas. Por quê? Porque as obras são frutos do evangelho. Tiago 2:14 ao 26 ele fala, olha, se a tua fé não tem obra, essa fé então é morta. Então, na visão de ser igreja hoje, nós precisamos entender que as nossas ações precisam apontar para Cristo. Aquilo que a gente faz precisa demonstrar o evangelho. A tua ação ela pode começar, muito bem, cooperando com o teu vizinho, ajudando o teu vizinho, ajudando aquele que está perto de você, trazendo então, especialmente essas obras
para o cuidado da pregação do evangelho. E isso demonstra também o tremendo amor de Deus. Para refletir sobre isso, para cooperar sobre isso, para entender a ação de Cristo. Ore por teus vizinhos, ore pelas pessoas que estão próximas de você, para que Cristo então seja glorificado e as pessoas tenham alcance da palavra através das tuas ações. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da ministração, espero estar te ajudando. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie essa aula para ele, para ela. O terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: fazendo a diferença pelo amor. Como terceiro ponto da lição, você precisa observar esse argumento que a lição traz, fazendo a diferença pelo amor. Observa também que você vai trabalhar dois subtópicos para você não perder o foco, porque às vezes o professor ele inicia com um ponto e ele foge da lição e nunca mais volta para ela. Observe os pontos, observe os subtópicos, apresenta antes para os teus alunos aguardarem isso com expectativa. E agora você vai demonstrar esse amor de ser igreja de Cristo. Leia Atos capítulo 2, versículo 45. A igreja, ela crescia. E leia também o versículo 47. A igreja crescia e caía na graça do povo por causa dos sinais, mas ao mesmo tempo porque era uma igreja atuante, uma igreja que agia de forma poderosa. E avança então para o primeiro subtópico que trata sobre a fé, amor e unidade. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, é muito importante você analisar o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, como sugestão aqui da própria lição. Você vai perceber que a igreja de Jerusalém era uma igreja que atendia as pessoas carentes, era uma igreja que ajudava com amor. E Atos 2,47 diz que a igreja caía na graça da comunidade e Deus dava o crescimento. Atos 4,30, a igreja não tinha necessidade porque a igreja agora agia suprindo a necessidade um dos outros. Olhar para a igreja primitiva é entender que essa igreja agia em comunhão, em unidade, em atender aquele que precisa. O papel da igreja, então, é um papel da koinonia. A palavra koinonia traz essa ideia de partir o pão juntos. Dentro do texto bíblico, nós estamos entendendo pela palavra, especialmente essa unidade da fé. Uma igreja que cresce em unidade da fé é uma igreja que supra a necessidade, que se preocupa com o outro. Às vezes a gente vai para o culto, não damos nem a paz do Senhor para quem está perto da gente. A gente precisa tratar as pessoas bem e entender nesse contexto agora, desse mundo pós-moderno, que é nosso papel de ser uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é aquela igreja que abraça, que se envolve com os irmãos, que está compartilhando a fé para a glória de Cristo. Avançando, vamos então para o último subtópico da aula de hoje. Segundo subtópico que trata sobre Barnabé, um homem generoso. Neste segundo e último subtópico, nós vamos observar agora o papel de Barnabé. Atos 4, 36 e 37 descreve que Barnabé, seu nome original era José, natural de Chipre, um levita do Senhor. Esse homem era um homem generoso, ele pegou, vendeu tudo que tinha para doar à igreja. E ele passou a ser apelidado por Barnabé. Barnabé é um apelido. Você vai perceber que ele agia para contribuir para o crescimento da obra. Ele era um grande discipulador. Foi ele que acompanhou Paulo quando Paulo se converteu em Atos 9. Foi ele também que estava envolvido nas primeiras missões da igreja, lá em Antioquia, Atos 13. Foi ele que guiou a igreja de Antioquia também em Atos 11, descreve isso. Marcos, seu primo, infelizmente, na primeira viagem missionária, desistiu da viagem, mas ele voltou e procurou Barnabé de forma poderosa, e Barnabé agora decide ajudá-lo e vai atrás dele com o objetivo então de levá-lo na segunda viagem missionária. Ele apoiou diversos homens de Deus. Ele é citado em Atos 25 vezes e nas cartas
5 vezes nas cartas paulinas, de tão importância do amor sendo demonstrado pela vida desse homem. Eu espero muito que você seja edificado em Jesus e que o teu coração seja um coração semelhante ao de Barnabé, para edificar vidas demonstrando o seu amor com as suas ações. E que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, deixa o teu likezinho aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Se você pode, segue a gente nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento lá no Instagram, ou então @FacilitaEBD. Estamos disponíveis também no próprio Spotify, estamos disponíveis no Instagram, estamos também no TikTok, você pode acompanhar a gente, lá tem mensagem de Deus para a tua edificação também. E que Deus em Cristo edifique você pela palavra para a glória de Cristo. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta, sempre ao meio-dia aqui no YouTube, e toda quarta-feira ao meio-dia encontro marcado da classe dos juvenis. No Spotify eu posto essa lição sempre a partir das 6 da manhã, já para você ter acesso com antecedência do nosso material, sendo edificado em Cristo. Que essa aula possa ser uma bênção para a vida dos teus alunos. E que você seja um instrumento na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora eu quero te convidar para um momento de oração, porque eu quero orar por você, para que você seja uma bênção na escola bíblica da tua igreja, em nome de Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando um comentário aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você pode também e precisa de oração, coloca o teu pedido de oração aí. Agora nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula. Eu quero orar por você em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo, da tua serva, que vai ministrar essa palavra para a edificação dos teus alunos, para que eles entendam que é fazer a diferença à luz do Evangelho. Senhor, usa o teu filho, tua filha como boca de Deus, como servo e serva de Deus, ministrando essa diferença pelo seu testemunho pessoal. Ó Deus, usa os teus servos e que os alunos deles venham ser edificados pelo poder da tua presença. Senhor, essa é a minha oração sobre eles. Eu oro por esse filho e filha que está te aceitando agora como Salvador, colocando a sua vida à luz do Evangelho. Eu oro também por esse servo e serva que precisa de uma resposta. Que o Senhor age de uma forma poderosa, Senhor, sobre a vida dele e dela. A minha oração é que o Senhor dê paz, dê tranquilidade e sabedoria para os teus servos, à luz da palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito a entender sobre o que é o Evangelho em Cristo. John Stott, Porque Sou Cristão, Editora Ultimato, material muito legal para a tua edificação em Jesus. Vale a pena você ter esse texto. Editora Ultimato também, O Discípulo Radical, John Stott. É muito legal para você que trabalha com adolescente. Quero indicar também O Discipulado Verdadeiro, do William McDowell. Um material extraordinário para a tua edificação em Cristo Jesus. Eu espero muito que o Senhor te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar sobre esse tema, posso viver para sua glória. Lembrando que a lição de número 12 vai cair exatamente no aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. 112 anos de história. E você que é assembleano, eu quero desejar os meus parabéns, porque também sou e fico muito feliz com essa data. Então, no dia 18 de junho, lembra que é o aniversário da nossa igreja e que Deus use você pela palavra na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.